Um assunto controverso que sempre suscita discussões, tretas, debates é o assunto da religião. Por que religião é um tema tão polêmico? Isso acontece porque uma religião engendra uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma perspectiva sobre si, sobre Deus, sobre o universo e sobre as relações entre os seres humanos. Isso leva a conflito, a entrechoque de ideias. Esse entrechoque de ideias muitas vezes não ficou apenas no campo teórico, mas se traduziu em guerras, em morticínios, em atrocidades. O que levou alguns ao longo da história a pensarem que religião não é algo tão bom assim, a questionarem o valor moral da religião. Essas pessoas acreditam que nós ou já vivemos num mundo pós-religião ou estamos caminhando para um mundo em que as religiões acabaram. Você se lembra daquela música Imagine, do John Lennon? John Lennon fala sobre um mundo sem religiões. Imagine um mundo sem religiões. Uma maravilha. E como a cosmovisão cristã responde tudo isso? Existe uma religião que impera na nossa sociedade, ou nós de fato vivemos num mundo pós-religião, em que cada um tem a sua espiritualidade e nada mais basta? Essa e outras questões eu pretendo responder neste vídeo. Religião foi algo questionado por conta de guerras, por conta de conflitos entre nações que geraram muitos mortos. E em algum momento, ao longo da história do Ocidente, alguns pensadores entenderam que religião não deve ser o fundamento do homem. O homem precisa ter um outro fundamento. Ele precisa se desvencilhar da superstição. Religião passou a ser entendido como uma superstição a favor da razão humana. No iluminismo, houve um apreço pela razão como a régua máxima do homem. Na religião, nós temos a régua, a medida de todas as coisas, em Deus. A partir do iluminismo, essa régua passou a ser a razão. Quantas vezes nós ouvimos pessoas ainda hoje acreditando que nós devemos ser racionais acerca de tudo, crendo numa suficiência da razão. Essa razão não é a razão conforme diz as Escrituras, uma razão submetida a Deus, mas uma razão autônoma que negligencia o Criador, uma razão que não pede auxílio à fé. E tendo em vista isso, como nós cristãos pensamos essa situação? As Escrituras colocam o homem como um ser religioso. As Escrituras elas salientam a natureza religiosa do homem. O que isso significa? Significa que o homem naturalmente há de ter um Deus, naturalmente há de ter um Senhor. Ele nasceu para ser servo, não nasceu para ser Deus. Então, nós vemos ao longo da narrativa bíblica ídolos, homens procurando deuses, fazendo para si deuses, conforme o seu bel prazer. Então, as Escrituras vão contra essa noção de que não existe mais religião no mundo, de que religião é algo superado. Hoje, nós vemos muitas igrejas, nós vemos muitas religiões, muitas seitas, e alguns acreditam que hoje religião foi substituído por uma espécie de espiritualidade, em que cada um pega o que bem lhe convém de cada religião. Quantas vezes você vê, inclusive, ateus apreciando yoga, apreciando tradições orientais, tradições ocultistas? Isso é uma espécie de espiritualidade. Mas como a Bíblia vê isso? A Bíblia vê isso como uma religião. A cosmovisão cristã enxerga isso como uma religião. E essa religião é qual? É a religião que permeia a nossa sociedade atual. A nossa sociedade não é uma sociedade que está isenta de religião, mas ela tem a sua religião. Essa religião é o que eu hei de chamar nesse vídeo de humanismo. Quando eu falo de humanismo, eu não falo de um movimento que buscava a literatura dos antigos, a arte dos antigos, como era prezado na Renascença. Mas eu falo num sistema, numa filosofia que aprecia o homem como fundamento de todas as coisas. Então, o homem é o seu próprio Deus. Sendo o seu próprio Deus, ele pega o que lhe apraz dos sistemas filosóficos, religiosos, metafísicos, o que for, para
lhe satisfazer. Nós hoje vemos as pessoas assim. As pessoas deliberadamente escolhendo de cada religião, de cada sistema, o que bem lhe convém. E como a Escritura vê isso? Como a Escritura vê, inclusive, cristãos que não se submetem à lei de Deus na sua totalidade. Cristãos que prezam pelo não julgueis, que prezam pela tolerância. Tolerância não no sentido de você não agredir o outro e entender o direito do outro, discordar de você. Mas tolerância no sentido de achar que a verdade do outro é tão verdade quanto a sua. A Escritura vê isso como uma apostasia, como um abandono dos princípios bíblicos. O cristianismo bíblico está pautado numa tradição de milênios, numa doutrina de milênios. E nós hoje vemos muitos cristãos abandonando essa doutrina de milênios, essa cosmovisão de milênios, incorporando elementos de outras cosmovisões, se deixando influenciar por faculdades, pela arte, por músicas, e assim corrompendo o seu pensar, corrompendo a sua submissão às Escrituras. Esse é o humanismo, é o maior inimigo do cristianismo. O inimigo que busca fazer do homem senhor de si próprio. O homem, quando tenta se igualar a Deus, ele não consegue se igualar a Deus na sua capacidade de criar. Deus criou o cosmos, ele criou o mundo, tudo que nele há. Deus criou o homem e Deus cria sentido para o homem. Deus cria propósito para o homem. Deus nos dá todas essas coisas. O homem por si próprio não é capaz de achar o seu próprio propósito. O propósito pelo qual o homem foi criado é glorificar a Deus e se alegrar e se deleitar nele eternamente. Mas o homem não é capaz de criar um propósito para si. O homem só é capaz de se igualar, por assim dizer, a Deus na sua capacidade de destruir. Nosso Deus cria, nosso Deus também destrói. Ele faz juízo sobre as nações, como eu já falei em vários outros vídeos. E o homem só é capaz, na sua autonomia, de destruir a si próprio, de se autodestruir, de destruir a sua família, de destruir as instituições e, por fim, destruir a sociedade, como nós vemos a humanidade a caminho de uma destruição da sociedade. Um forte abraço e até a próxima treta.